Olá, minha gente do esporte de Guaxupé e de toda a região. Grande abraço a todos. Bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 13 de maio de 2024, segunda-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Casa do Encanador, Armazém das Bebidas, Restaurante e Marmitaria Sabor Mineiro e Banquinho Correspondente Banco do Brasil. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Rafael Zayat, tudo bem? Bom dia. Fala, João Augusto, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo, segunda-feira, segundona com muitas informações. Temos que falar de Série A, Série B, Série C, Série D, notícias locais e, obviamente, que temos que falar sobre o final de semana. Quero saber o que meus amigos aqui fizeram, se está tudo bem, se não tá. Não é isso, Martim Pedro de Assis? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes da 106,5. Eu, graças a Deus, tive um final de semana muito bom. Passei ao lado das minhas irmãs, aí no Dia das Mães. Cumprimentei várias mães também. Para mim foi ótimo, graças a Deus. Pescou ou nada? Dessa vez até que eu não pesquei não, mas apareceram uns parentes meus lá na chácara. Aí 4 elementos, mas vai beber, viu, gente? Beberam muito? Não, eu não, eles beberam demais. Aquilo ali bateram o recorde. Tá, Mas então não pode pescar, a gente cai dentro do açude, mas ainda bem que não quiseram pescar. Não, tinha gente lá que tava vendo 2 açudes já. Tá doido, hein? Paulo Júnior, Paulinho Mandiná, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes do Panorama Esportivo. Tudo tranquilo? Passou bem? Como é que foi o Dia das Mães pelos seus lados do Tabuão? Tudo beleza, graças a Deus. Então tá bom. Marcos Solomão, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia aos amigos da bancada, aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. Eu queria fazer só uma pergunta pro Martim. Ei. Ele falou que os caras foram lá beber, né? Sobrou alguma coisa no barrilzinho lá pra amanhã? Não, se a gente espremer, sai. Eu tenho certeza que sai. Eu nem preciso te perguntar como foi o final de semana, porque eu já imagino, né, Marcão? Ah, eu também não imaginava não, mas ralei feito um cavalo. Imagino. Então bora começar o Panorama Esportivo de hoje falando das notícias locais, João Augusto. Vamos aos resultados dos jogos amistosos do final de semana. Tá aí, Rafael, mais uma vez a gente agradece o pessoal, né, que manda pra gente os detalhes, as informações, né, o comunicado, como que foram os jogos aí no final da semana, né? A gente tem o prazer imenso em divulgar todo o seu trabalho, todo o seu empenho com a sua equipe, né? Lá no campo do Planalto, Veracruz Futebol Clube e Bugio Futebol Clube ficaram no empate em 1-1. Gol do Veracruz foi do Jonathan, seu Ismael e o Luizinho passando pra gente as informações. Foi um bom jogo, um clássico lá, Veracruz e Bugio, 1-1, jogo realizado no Planalto. Pangaré e Cruzeiro de Monte Santo ficaram no empate em 2-2. Gols do Cruzeiro, Renato Vidon e o Mané. Informação do Júlio César, o conhecido Barbinha, do Cruzeiro de Monte Santo. Grande abraço também ao pessoal do Pangaré e ao Cruzeiro lá de Monte Santo. Campo da Vila Campanha, o jogo treino do Master Clube da Vila Campanha, time de colete azul 5 e o de verde 0. Uma chuva de gols, 5-0 para o azul. O azul jogou e venceu com o Xingu, Silvio, Pileco, Xande, Paulo Sérgio, na meio campo Flor, Beto Belé, na frente Zé Carlos, Vicente e Jaime entraram também no jogo, Lorival, Aguinaldinho, Paulinho Beltrão, Sérgio Biá, Jurandir, Juninho, Marcelo, Leocádio e o Dindão. A equipe de verde jogou, né? Teve essa formação: Derlei, Tael, Marquinho, Laércio, Bonífalo, Vardola, Dilza, Guilherme, Ivando na frente, Tupete, Peinha e o Carecão entraram também aí, participação no jogo treino, Zé Borná, Sidival, Louco, Marcão, João Vermelho, Robinho, Edi e Zé Quirela, né? Aí
39 associados participando do jogo treino lá na Vila Campanha. Técnico, Paulo Sérgio, o árbitro, foi o Pardal fazendo um bom desempenho, um bom papel aí no jogo treino. Também aconteceu o jogo que aconteceu na Vila Campanha sábado à tarde, pela categoria quarentão. Mogiana 0, Águia 3, né? Um comunicado também do Fadel. No domingo também, agora no campo do Mogiana, pelo adulto, Juventus 1, Santa Cruz da Prata 3. Informação também nos passada pelo Fadel, que apitou a partida aí, um jogo de bola que aconteceu aí lá no campo do Mogiana. Fadel disse que foi um bom jogo e o pessoal lá da Pratinha vencendo o Juventus por 3-1. Copa Record de futebol aconteceu nesse final de semana. Claro, a Record é filiado aí à Liga Tricordiana de Três Corações e filiada à Federação Mineira de Futebol. Representando o Guaxupé, Academia Constant, sob o comando do Cezinha, jogou em Campo do Meio. O jogo foi realizado no sábado, né, com o Campo Meiense. E o Constant saiu na frente, fez 1-0, com igualdade ao adversário, e aos 54 minutos do segundo tempo tomou o gol de empate, né? Num descuido aí, num vacilo da parte defensiva do Constant, né? Aí tomou empate, ficando em 1-1. Aí, mesmo assim, a Constant ainda corre atrás da classificação. Foi um bom resultado, jogando com uma das equipes consideradas mais fortes aqui do sul de Minas, né? E arrancou aí um resultado, um empate em 1-1 lá em Campo do Meio. Ô João, falando sobre a Constant, esse ano, levando em conta o ano passado, pelo menos a gente vê que talvez está um pouco com mais rodagem, né? Vamos dizer assim. A Academia Constant, Rafael, o Cezinha mantém sempre o grupo de jogadores, você entendeu? Exemplo, terminou aqui agora a Copa Record, eles não param. Então eles fazem seus jogos amistosos, né? Fazem, enfim, as suas preparações só com o pessoal daqui. Quando vem a Copa Record, claro, tem que dar uma melhorada, dar uma reestruturada, pega 3 ou 4 jogadores. Então a maior parte são jogadores daqui de Guaxupé, né? E de uma forma ou de outra, você pega aqui 2 jogos que estava ganhando o jogo, perdeu o jogo no final, e esse que aconteceu aqui lá em Campo do Meio, aos 54 minutos do segundo tempo, jogando com igualdade, tomou o gol de empate. Mas você foi claro, tem sim uma melhora, tem sim um crescimento, uma evolução da Academia Constant a cada jogo, né, a cada competição da Copa Record. É um torneio, um campeonato, vamos dizer assim, muito duro, né? E o Constant faz o possível, né? Representando o Guaxupé aí nessa competição. Aqui, atenção, senhores representantes da equipe do Quarentão, né? Vocês que estiveram aí no arbitral, que aconteceu as semanas passadas, né? Lembrando a todos que a entrega das fichas preenchidas e assinadas deverão ser entregas no dia 14 de maio, ou seja, amanhã, terça-feira, para a diretoria de esporte aqui de Guaxupé. Então, pessoal do Quarentão, amanhã é o dia, né, de vocês entregarem as fichas para o pessoal do esporte daqui de Guaxupé, preenchidas, assinadas, né, tudo legalzinho, tudo bonitinho, né, para a divisão municipal de esporte aqui de Guaxupé. Isso pelo Quarentão, em breve tem seu início programado. Rafael, rodada da Taça CPTV de futsal, sul de Minas, segunda fase classificatória. Hoje, nessa segunda-feira, acontecem vários jogos pelo sul das Minas Gerais. 20h30 em Cabo Verde, Alfenas e Fama. Esse é o primeiro jogo. 21 horas também em Cabo Verde São Tomás de Aquino. 20h30 em Varginha e Eloy Mendes. 21 horas em Campanha Campestre e em Confidentes. 20h30 em Cambuquira e Conceição do Rio Verde. 20h30 em Passa Quatro, Itamonte e Cachoeira de Minas. 21 horas também em Passa Quatro e na Tércia. Lembrando que Guaxupé faz o seu último jogo aí na próxima segunda-feira, jogando em Conceição da Aparecida contra São Sebastião do Paraíso. Detalhes da rodada da Taça IPTV de futsal aqui do sul de Minas Gerais. Fechou, João Augusto. Mais alguma coisa local ou passa régua? Não, tranquilo, sossegado. Segue o jogo então. Paulo Júnior, Campeonato Mineiro Módulo 2, nós tivemos no final de semana a segunda rodada. Exatamente, Rafael. Nacional de Muriaé, né, fez 4 gols para cima do Valério Doce, só que levou 4 também, 8 gols na rodada. A Caldense perdeu mais uma, desta vez em casa para o RT de Patos de Minas por 1-0. O Boa ficou no empate
com o VEC em 1-1. E o Betim empatou também com a Aimorés 1-1. Já o Mamoré venceu o Norte por 1-0. Foram então os resultados aí do módulo 2 do Campeonato Mineiro, que tem agora aí o Democrata liderando o grupo A com 4 pontos, e pelo grupo B tem o Mamoré com 6 pontos. É a situação do Campeonato Mineiro, Rafael. Já tem algum favorito ou ainda é cedo para apontar? Uai, que tá despontando aqui, que a gente vê que tá apresentando o melhor futebol, é o Democrata de Sete Lagoas pelo grupo A, e também o Mamoré pelo grupo B, né, que tem 6 pontos, e já o Democrata tem 4 pelo grupo A. São as duas equipes que o Tupi vem correndo atrás também, o segundo colocado do grupo A, e pelos lados do grupo B, a URT vem também aí, né, chegando junto aí com o Mamoré. Para mim, pelo grupo A, Democrata e Tupi, as duas melhores equipes, e pelo grupo B, Mamoré e URT, que são as duas melhores equipes do certame. E já quem não está bem, né, é a Associação Atlética Caldense, é veterano. De mal a pior. 2 jogos, 2 derrotas, né? Aí não está bem na competição, precisa se voltar a reagir novamente, porque o Campeonato Mineiro de modo 2, gente, não é fácil. Ele é um campeonato delicado, as equipes se preparam, e a Caldense, aí 2 jogos, 2 derrotas, isso com certeza não agrada o torcedor da veterana de Poços de Caldas. A Caldense está em mesmo rumo da Esportiva de Gospé, João Augusto. 700 pessoas pagaram ingresso ontem, não teve nenhum diretor, ninguém no campo. Os torcedores queriam, na hora que terminou o jogo, xingaram bastante os jogadores. Então a situação está muito feia, está muito ruim pelos lados da Caldense, que, né, na época era aí a nossa representante, era uma aqui referência, do sul, né, de Minas, sempre chegando em finais, fazendo final de Campeonato Mineiro. Hoje está aí. Se termina o campeonato hoje, Betim e Caldense estavam rebaixados para a segunda divisão. Não, e seria legal que teríamos o clássico Vulcão e Caldense, hein? Vocês já imaginaram? Aí seria o prato cheio para a Esportiva entrar, porque 2 jogos aqui em Poços de Caldas, 2 times da mesma chave aqui em Poços de Caldas é mamão, hein? Exatamente, ia voltar a rivalidade, né? Só que antes era pela primeira divisão, né? Hoje seria no segundona. Segundona para falar terceiro ano. Não existe a terceira. Vamos voltar aqui um pouquinho atrás, que bacana, né, Martim? Rafael, quando nós tínhamos aqui Caldense, Sociedade Esportiva Gospé, estádio Carlos Costa Monteiro lotado, cheio, nós trabalhando assim, transmitindo jogos pela clube, né? Hoje aí tá Vernavios, né? Eu não quero nem voltar a ver o jogo. Mas já pensou? Pô, que alegria que era, a região abraçava a Sociedade Esportiva Gospé, e o Carlos Costa Monteiro cheio, infelizmente. Nada. Eu não tenho nada a declarar, falar bem verdade. Vou me abster. Eu tô indo nesse sentido, por isso que eu falei que eu não quero nem voltar, porque... Vamos lá, vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. Paulo Júnior, resultados das equipes mineiras. Pois é, o Pouso Alegre goleou a Patrocinense por 4-1. Que coisa, hein? O Pouso Alegre tá aí disparado, hein, João Augusto? O Pouso Alegre, né, que é a referência nossa aqui na Série D do Brasileirão, não tá deixando por menos, não. A Patrocinense só fez um golzinho, olha lá. O Silvano ainda mandou pra gente um público de 1.587 pessoas, 1.296 pagantes, uma renda de 21.570 do jogo. Não paga nem o árbitro. Não dá pra fazer. Resumindo, Pouso Alegre mais uma vez jogou com prejuízo. Gente, é a realidade. Brandão fez 2, Thiaguinho 1, Josiel fez o outro para os gols da vitória do Pousão. Outros jogos da Série D, Paulinho? Finalizou a Série D? Só esse jogo. Então, Série C. Porque a gente só tá falando dos mineiros, né, Rafael? Então só teve esse jogo. Rafael, deixa eu só dar uma mão aqui, Paulo Júlio. Hoje, pela Série D, acontece um jogo também, né? Jogo nessa segunda-feira, 19h30, na Arena do Jacaré. Acontece Democrata de Sete Lagoas e Ipatinga, é o clássico aí, Democrata e Ipatinga, jogo que acontece hoje, 19h30, lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Exatamente, João. Série C. A Série C, hoje nós tivemos o Atlético. O Atlético goleou o ABC por 5-0. Que isso, o Atlético tá sobrando a competição, tá liderando a competição, né? Esse time do Atlético. E tá aí. E tivemos também, né? A Tombense venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. Resultados então da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da 4ª rodada da Série B, Marcão? Vamos lá, Rafael. Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, tivemos este final de semana Amazonas 1, Santos 0, Guarani 2, Botafogo 0, Sport Recife 4, Brusque 1, Operário do Paraná 1, Ponte Preta também 1,
Avaí 1, Coritiba 0 e Mirassol 2, Paysandu 1. Vamos lá então. O Martinho Pedro de Assis, Guarani 2, Botafogo 0. Nós finalmente tivemos a primeira vitória do Guarani na Série B. Mas com um Botafogo alternativo ou não? Tava força máxima? Não tava tão alternativo não, Rafael. O Guarani jogou em casa e cumpriu a sua obrigação. Já estava devendo pro torcedor. Chegamos aí à quarta rodada para vencer a primeira. Conseguiu aí os primeiros 3 pontinhos, mas ainda tem muito chão pela frente, né? O Guarani fez 1-0 aos 21 minutos com o João Vitor, aí numa cobrança de escanteio. E o goleirão até deu uma ajudazinha, espalmou pro meio da zaga e deixou o gol lá meio que vazio. O Guarani aproveitou, o João Vitor aproveitou e fez 1-0. Depois, aí no segundo tempo, aos 20 minutos, o Lucas Paraíso, olha o nome dele, Lucas Paraíso, então aí no contra-ataque, ganhou na corrida do Fábio Chances e tocou na saída do goleiro Michael. Aí depois, nós tivemos aí um primeiro tempo, onde... O Botafogo jogou melhor, não jogou? Rafael, o Botafogo, ele... Principalmente no segundo tempo. No segundo tempo jogou melhor. Só que teve uma coisa interessante na equipe do Botafogo. As bolas chutadas em direção ao gol foram poucas. As bolas que saíram pela linha de fundo, que ganhou escanteio, essas coisas todas, na questão de risco, o Botafogo foi muito melhor. Porém, na eficiência, o Botafogo perdeu. João Augusto, o Avaí, hein? Conseguiu sua vitória também frente ao Curitiba. Marcelo Albino começou bem lá, hein? Olha, Rafael, eu assisti esse jogo. O Curitiba ofereceu resistência para a equipe do Avaí, né? Teve a estreia do Gilmar Dalpozo como treinador. Você disse muito bem, o Marcelo Albino como auxiliar técnico do Dalpozo, né? Eles já treinaram a semana inteira. E o Avaí conseguiu o seu primeiro resultado, né? Descendo aí por um gol num contra-ataque. O Avaí foi bem e conseguiu fazer o gol diante do Curitiba. Agora, isso é interessante. O Avaí não vinha bem, né? Com os resultados ruins, e jogando em casa, já teve uma nova vida, uma nova cara com o comando do Dalpozo. Ele é jogador, treinador, ele é adaptado a esse tipo de campeonato, Série B, campeonato difícil, campeonato duro, né? E tem também aí agora, junto com ele, o auxiliar Marcelo Albino. Quem não se recorda, Marcelo Albino passou por aqui, fez um bom papel aqui na pela Esportiva, e hoje trabalha como auxiliar do Dalpozo lá no Avaí. Mas o resultado, Rafael, entendo que foi justo pelo que mostrou o Avaí e o Curitiba. Marcão, nós tivemos também um Sport enfiando uma sapecada no Brusque. 4-1 pro Sport, você tinha falado que era um dos fortes candidatos à Série A, e ele está demonstrando que sim, 100% de aproveitamento. Com certeza, Rafael. Não perdeu ainda no campeonato, o Sport vem forte. Ainda eu falei que era o Santos e mais 3. E ainda incluiu o Sport nessa jogada aí para subir, para lutarem por mais 2 vagas os outros clubes. Os gols foi marcado por Gustavo Coutinho, Christian Ortiz. Christian Barleta. Foi um jogo, Rafael, totalmente só do Sport. Um jogo totalmente do Sport. O Brusque não ofereceu perigo algum. Marcão, achei que o Brusque não foi mal, não. Aí o problema é que tomou 4 gols. Mas jogou bem. Efetividade do Sport foi fenomenal perante a fraca defesa do Brusque. A verdade é essa. O Brusque deu 15 chutes, 5 certeiros. Quer dizer, o Sport. Um terço. É uma boa média. E o Sport deu 19 e 6 certeiros e marcou 4 gols. Quer dizer, a fragilidade da defesa do Brusque é terrível. Você está falando só para poder recapitular os gols, foi 2 do Christian Barleta, 1 do Coutinho e 1 do Ortiz. Paulinho, no sábado você veio aqui, o Filipão ficou bravo, ele olhou, te cutucou aí, olhou torto para você, mas você cravou que o Santos não ganhava. E não ganhou. E falei que perderia de 1-0. Você acertou na mosca. Por que isso daí? Você é o guru do Santos? O que tá acontecendo? Não é, Rafael. O problema é o seguinte: esse time do Amazonas, eu já disse aqui, frisei aqui, o time do Amazonas é um bom time. Ele vai dar muito problema. Eu falei que ele iria arrancar ponto dos grandões aí, né, da Série B, e já começou. É só engrenar um pouquinho, vai dar muito trabalho. Agora, em se referindo ao jogo, foi até um jogo de igual para igual, chances de ambas as partes. O Santos procurando mais, né? O Santos chegou por 10 vezes aí ao gol adversário, chutando em rumo ao gol, enquanto que a equipe do Amazonas apenas 7 vezes. Agora, chutes a gol mesmo, em que foi no rumo do goleiro, foi 2 para cada lado. Então a eficiência nas finalizações foi muito pouca de ambas as partes, tanto do Santos como do Amazonas.
E a equipe do Amazonas, né, saiu na frente do Santos com um bonito gol, né, até um gol bonito do Enio, aos 19 minutos fora da área. E uma coisa engraçada, a zaga do Santos, Rafael, ele pegou a bola na intermediária, veio conduzindo, veio carregando, a defesa do Santos foi afastando, foi recuando, e ele veio carregando. Chegou de fora da área, ele bateu, né? E fez lá a bola no cantinho sem nenhuma chance pro goleiro do Santos, fez 1-0 e conseguiu segurar depois o Santos, que teve grandes oportunidades, principalmente no segundo tempo, no finalzinho, né? Deu um sufoco danado no Amazonas, só que o Amazonas segurou as pontas, venceu por 1-0, né? Faturando 3 pontos aí, e o Santos amargou, conheceu então a sua primeira derrota na Série B. Então, mas eu perguntei pra você o porquê de estar tão confiante que o Santos perderia, igual você estava no sábado. É fácil responder essa pergunta sua. Você vê as vitórias que o Santos teve anterior, que o Santos não apresentou um bom futebol. Ah, eu acho que não foi, não. Não foi. O Santos não apresentou um bom futebol com as equipes que ele jogou anteriormente. Você vê na estreia, ele jogou na estreia do Sampaio Correia. O Paysandu. O Santos tomou um sufoco danado, o Paysandu tomou um sufoco, não perdeu por detalhes. Então, o Santos, eu já disse isso aí, essa Série B é uma Série B de time cascudo, é perigoso, o Santos tem que tomar cuidado, entendeu? Chegar junto, tentar faturar, adquirir pontos fora de casa, porque senão no segundo turno o bicho vai pegar. Aqui nessa Série B vai chegar 5 ou 6 times brigando por ponto para subir aí para a Série A. É interessante, o Adilson Batista, treinador do Amazonas, ele está fazendo um revezamento, principalmente no ataque. Ele deixou aí como opção o Sassá, já entrou com o Jô. E no jogo anterior ele fez o contrário, entrou com o Sassá e deixou o Jô no banco, né? Então são 2 jogadores atacantes já com idade avançada, experientes, né? Então ele está fazendo essa mexida, entra com um, no outro jogo entra com o outro. E o Jô, de uma forma ou de outra, gente, apesar da idade, ele perturba, entendeu? Ele dá trabalho. A experiência que tem, a forma de jogo em cima. A impressão que eu tive deste jogo é que o Santos confiou demais no seu próprio potencial. De certa forma, deu espaço para a equipe do Amazonas, não marcou junto, correram um pouco atrás na bola, assim, sufocou no segundo tempo, depois que tomou o gol, aí foi para cima, até sufocou, o Carille tirou o Joaquim, colocou o William e o time rendeu. Só que eles demoraram para acreditar que o Amazonas era um time guerreiro. Essa foi a situação, porque no gol ficou bem claro isso daí, uma bola que saiu praticamente do campo defensivo. Ninguém fez nem falta no menino, o menino passou por 3. Só teve um cartão amarelo no jogo para você ter uma base. Então, o problema do Santos foi isso. Eu acho que o Santos acreditou demais na vitória e se deu mal. Como eu disse o Paulo aqui, o Amazonas não é um time bobo não, só tem jogador experiente lá e outra. O Santos demonstrou que não tem poder de reação. O gol saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, meu amigo. Ele tinha o jogo inteirinho ainda pela frente para no mínimo empatar a partida e não conseguiu. Então quer dizer que as outras ganhou porque saiu na frente. Então mostrou que não tem poder de reação. Vai ter que melhorar muito o Santos se quiser chegar lá, hein, meu amigo. Eu falei que é o Santos e mais 3. E tem mais, né? Se a gente analisar, Marcão, o Santos ele não pode escapulir dessa posição que ele está aqui hoje. Hoje o Santos está aqui na 3ª posição. Claro, é 4ª rodada ainda, né? Mas ele não pode deixar perder esse momento. Onde que ele está colocado? A hora que o Santos fala assim, nós estamos numa Série B e é difícil pra caramba, aí talvez ele melhore muito bem, porque o time começa a ser mais guerreiro do que tecnicamente falando. Pessoal, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e voltamos já com o Panorama Esportivo, que tem um oferecimento de Banquim, correspondente Banco do Brasil. Exatamente, Rafael. O Banquinho é o seu correspondente Banco do Brasil. Se você tem imóvel financiado pelo antigo BNH ou EMURB e ainda não tem escritura, procure a Mais Imóveis e regularize o seu patrimônio. Lembre-se, a escritura é a segurança da sua propriedade. Banquinho Mais Imóveis, fica na rua Dr. João Carlos 159, em frente aos Correios, aqui em Guaxupé. O telefone 3551-3900. Estão precisando de dinheiro ou regularizar a sua propriedade? Procure o Banquim. Vá lá e ainda ganhe um brinde falando que ouviu a Rádio Clube. Valeu, Paulinho. Intervalo e já voltamos. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio
Clube. Atenção aposentados e pensionistas. Precisando de um dinheirinho a mais? Além da menor taxa de juros para seu empréstimo consignado, temos também crédito automático que pode antecipar o seu 13º salário. Banking, o agente financeiro mais banco do Brasil, Rua Dr. João Carlos, 159, Centro de Guaxupé, em frente aos Correios. Telefone 3551-3909. Banking, o seu agente financeiro. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no Restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro, aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, Centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35 99208 9857. Restaurante Sabor Mineiro. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Ó, pra gente concluir então a Série B, vamos lá. A classificação de ponta a ponta após 4 rodadas, pessoal. Tá aí liderando o Sport Recife, tem 12 pontos em primeiro. Em segundo, Goiás com 10 pontos. Em terceiro aparece o Santos com 9. Em quarto, o América Mineiro com 8 pontos. Na quinta posição vem o Operário do Paraná com 7. Na sexta colocação, Chapecoense também 7 pontos. O Mirassol é o 7º colocado com 7 pontos. Em oitavo, Vila Nova com meia dúzia de pontos. Décimo vem o Ceará com 5 pontos. É o nono, né, João? 10º, Ceará com... tá certo. Não, você pulou um. Ele pulou no Novo Horizontino. Isso. Novo Horizontino, Ceará 5, tá certo. E em 11º, CRB com 5 pontos. E em 12º, a Ponte Preta, meia dúzia, ou melhor, 5 pontos. Em 13º aparece o Curitiba com 4 pontos. Agora sim, em 14º vem o Avaí também com 4 pontos. Em 15º, o Amazonas também 4 pontos. O Brusque é o 16º colocado com 3. Em 17º, o Guarani também 3 pontos. 18º, zona de rebaixamento, Botafogo, Pantera de Ribeirão Preto com 3. E o Ituano, né? 19º, Paysandu com 2 pontos. E em 20º, para fechar, o Ituano com 0 pontos. Nós vamos fazer um churrasco, aí vocês vão enturmar aqui para vocês entrosar, porque tá difícil, hein? O Botafogo tá em 16º com 3. Não, o Botafogo 18º. O João tava certo. 16º é o Brusque. 16º é o Brusque, tá certo. Pede desculpa pro João Augusto. Desculpa, João Augusto. Isso acontece, faz parte. Chama ele de cavalo agora, João Augusto. O cavalo. Parabéns. Isso acontece, isso faz parte. Fecha a Série B do Campeonato Brasileiro e bora pra Série A do Campeonato Brasileiro. Martinho Pedro de Assis, nós tivemos no final de semana a 6ª rodada, vamos lá. Vamos lá, começamos falando do jogo de sábado, Flamengo 2, Corinthians 0. E agora no domingo, na Arena Barueri, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. Em Fortaleza, no Castelão, Fortaleza 1, Botafogo também 1. Vindo ainda, continuando no domingo, jogo entre Atlético Goianiense e Cruzeiro 1-0.
Mas na Arena Fonte Nova, Bahia venceu o Bragantino pelo placar de 1-0. Já em São Januário, o Vasco venceu por 2-1 a equipe do Vitória. E hoje, São Paulo e Fluminense no Morumbis. Vamos lá, jogo a jogo, obviamente, temos muito que falar. E vamos começar com Flamengo 2, Corinthians 0. Um clássico aí que estava marcado por um certo desespero dos dois times. Uma pressão estava em cima do Flamengo por conta do Tite, porém essa pressão não deixou de estar com o Antônio Oliveira no Corinthians, apesar dos bons resultados, ele ainda estava na corda bamba. E nós vimos um jogo no sábado que eu vou ser sincero, eu tenho minha opinião, mas eu quero ouvir primeiro os corintianos aqui da bancada. Você gostou do que viu, Martim Pedro de Assis? Rafael, eu gostei do Flamengo, infelizmente gostei do adversário, né? Mas o Flamengo se jogou muito bem, acordou para a vida, essa que é a expressão mais próxima que eu tenho aqui para falar com a equipe do Flamengo. Tite estava na berlinda, digamos assim, ganhou um suspiro muito grande. O Flamengo foi melhor. O Carlos Miguel, apesar de não ter defendido bem o primeiro gol, mas ainda acho que foi ele o primeiro jogador. O primeiro gol foi falha do goleiro? Teve falha, Rafael, teve, mas ele fez muitas boas defesas também. Ou seja, ele teve seu momento ruim ali, eu não vou dizer que foi ele o culpado do resultado negativo, não. Ele defendeu bolas muito boas, o Corinthians poderia ter perdido de muito mais se não fosse o Carlos Miguel, tá? Aí, no intervalo, o Pedro saiu, entrou o Gabigol. Para mim, o Gabigol não apresentou muita coisa no Flamengo, mas também nós temos que ponderar que ele está, de certa forma, ainda retornando, né? Depois da suspensão é o segundo jogo. A gente tem que ainda aguardar. Agora, o jogo como um todo, o Flamengo foi superior mesmo, não resta a menor dúvida quanto isso. Kaká jogou mal pra caramba, deu bola pra a equipe do Flamengo fazer gol, né? Agora, quem brilhou para mim também na equipe do Flamengo foi o Lohan, 17 anos. Bom moleque, hein? Bom moleque. Excelente, Rafael. Eu achei até que foi um dos melhores jogadores da equipe do Flamengo. Do jogo como um todo também. Ô, Martim, acabou? Acabou. Beleza. Eu vou fazer a minha visão agora e vou passar pro resto da bancada. Eu vi o jogo também, particularmente, eu achei que o Flamengo não me convenceu, mas não convenceu. Jogou bem? Jogou melhor que o Corinthians. O Corinthians para mim foi uma lástima. Ele teve uns 3, 4 minutos de bom futebol e ponto final. Nada além disso. Para mim o Corinthians foi uma presa fácil por um Flamengo que não está bem. Porque por mais que ganhou, perfeito, ganhou. Só que se você pegar de 2019 para cá, o Flamengo e o Corinthians jogaram, nós tivemos 17 confrontos entre os dois times. O Corinthians ganhou apenas 2. Ganhou 2, perdeu 11. E o restante foram empates. Então, assim, no histórico recente, um Corinthians é uma presa fácil pro Flamengo. Estou falando do lado histórico recente, 2019 para cá. Paralelamente a isso, no jogo em si, ô João, o Corinthians tentou ali umas 2, 3 vezes que tentou alguma coisa. De resto, foi um time que ficou abatido nas cordas o tempo todo e o Flamengo sem vontade de ir pra cima, porque dava pra ter enfiado 5, 6 ali. Me corrija se eu estiver errado. Não, Rafael, você foi perfeito aí na sua leitura, né? Agora, eu vou criticar um pouco aí o treinador do Corinthians, o seu Antônio Oliveira. Não tenho nada contra o jogador pela história dele no Corinthians. É o Paulinho. Não, foi o culpado pelo resultado? Não. Gente, o Ranieri não pôde jogar por suspensão e o Paulinho fazendo essa função. O Paulinho, na minha opinião, ele, num jogo desse tamanho, dessa envergadura... Ex-jogador, né? Ex-jogador, ele não pode entrar de início. Coloca um outro jogador, faz outros que estão machucados. Eu não sei se foi por opção do Antônio Oliveira, não tinha outro jogador, ele colocou o Paulinho. Volto a dizer, não que o Paulinho foi o causador da derrota para o Flamengo, de forma alguma. Mas o Garro, gente, a bola não chegou nele, não andou também. O Breno Bidon, quando ele teve o jogo, tentou alguma coisa, enfim. Mas foi um Corinthians, uma amontoada de jogadores. É a realidade. E o mesmo Flamengo não jogando bem, mas o Flamengo ainda foi melhor que o Corinthians. O Flamengo arrebentou com o jogo. Não foi isso não. É que o Corinthians foi mal. E o Flamengo também, gente, foi razoável. Mas fez o necessário, fez 2 gols, ganhou o jogo, deu um certo alívio ao seu Adenor, ao Tite, né? E o Corinthians precisa buscar, precisa correr atrás. Marcão, uma coisa que eu acho que o João falou assim, deu um certo alívio pro Tite. Eu acho que o alívio pro Tite é se ganhar do Bolívar essa semana. Eu também acho. Porque pode ter ganho do Corinthians, mas se perder pro Bolívar tá fora. Eu também acho que a intenção
do Flamengo é mais a prioridade a Libertadores da América. Não tem a menor dúvida. Então, veja bem, agora enquanto ao Corinthians, um time como o Corinthians, que dá a grandeza que a gente tem que falar que o Corinthians é grande, chutar 3 bolas no gol em 90 minutos, tá de sacanagem, né? Para. Agora, Rafael, quanto ao gol feito pelo Pedro, ao Carlos Miguel, claro, ele fez muitas defesas. Não pode crucificar e criticar que ele foi responsável. Mas uma bola, gente, o goleiro que ele não pode tomar aquele gol. Se ele tivesse meio metro a menos, ele pegava a bola. O Marcão é um goleiro pesado. Você é um goleiro mais leve. Bola, gente. Ele passou da bola. Passou da bola. O tamanho dele. Então. O problema dele foi o seguinte: o lance estava muito próximo, a bola estava muito próxima dele quando o Pedro chutou, e até ele cair, ele tem 2,5 metros ou 2,10 metros de altura, então até ele cair foi lento, por isso que ele chegou a tocar na bola ainda. Mas se ela tivesse mais longe, se o chute fosse mais longe, ele teria pego. Agora, Paulinho, o Flamengo tá numa má fase, todo mundo criticando, tudo mais. Mas se você for analisar a pontuação, ele dormiu na liderança e hoje é terceiro colocado no Brasileirão. Não tá ruim. Se você for analisar pontuação. Ele tá fazendo a parte dele, o Flamengo, né? Agora, se o Flamengo tivesse naqueles tempos de ouro dele, nesse jogo de ontem contra o Corinthians, ganhava de 12-0. 12? Não, porque é brincadeira, viu? O futebol apresentado pelo Corinthians e pelo Flamengo, 2 grandes equipes do futebol brasileiro. Pessoal que lá, né, a nível internacional, na Europa, que acompanha às vezes o Campeonato Brasileiro, ou até na América do Sul, acompanhar um jogo desse, né? Falar essas 2 equipes aí, Flamengo e Corinthians, né? É o bambambam do futebol brasileiro, né? Que de nome, de marca, de tudo. Na verdade é os 2 aí acrescentando mais o Palmeiras. É muito pouco, foi muito pouco, né? Pela grandeza que significa as 2 marcas Corinthians e Flamengo. Para mim, olha, sinceramente, com esse futebol apresentado ontem pelo Flamengo e pelo Corinthians, vai ter problema. Agora, conforme o Rafael falou, citou muito bem, o Corinthians está bem pior porque na classificação ele está aí meio de tabela. Agora o Flamengo não, o Flamengo ele já está aí nas cabeças do campeonato. Então, jogando mal, não jogando, perdendo, não perdendo, Tite sai, não sai, ele está fazendo a parte dele dentro de campo. Você falou em 12-0, Paulinho, eu anotei aqui, só o Cebola chutou 2 vezes que o Carlos Miguel defendeu. O Pedro chutou uma vez e errou um outro também perto, e o Lohan ainda deu mais um chute, ou seja, se o Flamengo acerta, teria sido mais 5. Ou seja, por isso que eu frisei aqui que a presença do Carlos Miguel nesse jogo foi muito importante. Tem mais, Martins, se a gente analisar... Tem outro ponto, João, que eu quero colocar em discussão aqui sobre esse jogo. Igor Coronato, ele entrou no lugar do Kaká no meio da partida, tudo, mas, cara, é um jogador de 2 milhões por mês. Você jogou. Não, e outra coisa, Rafael... O que dá raiva deu raiva de ver o Corinthians? Saiu um cara que não jogou nada. E entrou um outro que piorou. Não tinha nada a ver com o jogo. Ou seja, sabe? Ô Martins, se você pegar difícil, né? Se pegar o segundo gol, gente, o Kaká já não pode. O que ele fez, a lambança que ele fez. Agora o Rafael falou, tá de Igor Coronado, gente. A fortuna que esse moço ganha no Corinthians, não sei quem que o trouxe para o Corinthians. Alguns Zé Mané trouxe ele para o Corinthians, entendeu? Agora. Mas foi presidência. Então. Foi presidência. Agora você pega o Antônio Oliveira. Não deve ter outro jogador lá, não deve ter, porque o time já estava. O Corinthians já estava enrolado, perdendo o jogo. Me bota o Igor Coronato, que não saiu do lugar. Né? Então, ou seja, tem que rever todos esses critérios do Corinthians no quesito. O Corinthians não tem banco, para falar a verdade, não tem time. E banco 0. E tem esse negócio do departamento médico, a gente fala muito, né, Martinho? Não é só o Corinthians. Quantas equipes hoje, clubes hoje tem muitos jogadores no departamento, e o Corinthians tinha 7 ou 8. De uma forma ou de outra, às vezes atrapalha o que o treinador tem o desejo de fazer. Então, gente, mas que o tal de Igor Coronado, gente, para com isso. Eu tô falando por conta que ele veio com uma expectativa muito grande, principalmente... 2 milhões por mês, Rafael? 2 milhões por mês, um contrato de 2 anos que vai gerar 48 milhões pro bolso do Igor, que não tá bobo, não é bobo nem nada, tá certo, já passou aqui nada, tem 4 meses já, vai fazer o 4º mês de Corinthians, já foi 8 milhões. 2 anos de contrato? 2 anos. Ixi, mas eu não contei. E ele tá errado? Capaz. Não, errado é quem fez o contrato com ele. Então? Eu não contei os minutos que ele ficou em campo. 75 pra frente. Pra frente? Então. Se somar o primeiro jogo deu 22, com mais 75 para 90 são 15. Ou seja, não tem um tempo de jogo ainda. Ele entrou na outra partida também, né? Ele jogou. Mas não tem 90 minutos, dá 90 minutos? Enfim, jogou 3 frações de jogos.
É muita coisa para quem ganha 2 milhões por mês. E esse empresário desse Coronado é forte, hein? O empresário dele é muito melhor que ele. Não, o empresário, na verdade, a gente tem que falar é do time. Sabe por quê? Ele não veio aqui e falou, pelo amor de Deus, contrata esse cara. Foi o Corinthians que foi atrás dele. Então. E aí, falando de Corinthians, eu tenho algumas coisas aqui, Paulinho, inclusive que o Cássio negou a renovação com o Corinthians ontem. Saiu a história que o Corinthians apresentou a proposta e o Cássio negou. E há quem diga que o contrato com o de Cássio com o teu Cruzeiro será de 3 anos e já está apalavrado entre as partes. Não, lá tá tudo certo, né? Só dependeria da diretoria do Corinthians se fosse abrir mão ou não do Cássio, né? Dos 6 meses de contrato. Exatamente, porque eles iam fazer ia conversar com o Cássio para ver se liberava ou não. Então, o Cruzeiro estava esperando essa conversa entre Cássio e diretoria. Mas, Rafael, só se der algo errado, mas eu acredito que 90% o Cássio já está no Cruzeiro. Então, se 90% ele está no Cruzeiro, tchau pro Fábio, que tinha aquela história do Fábio vir para encerrar a carreira no Cruzeiro. Aí acabou. Não, aí acabou. Aí a cogitação, ele poderá até vir. O Fábio poderá até vir. Os dois? Não, agora não. Mas num futuro próximo, o Fábio poderá vir para encerrar a carreira no Cruzeiro. Só para encerrar a carreira. Peraí. O Fábio daqui 3 anos seria? Então, é muito longe. Não encaixa. Agora, o Fábio foi muito positivo, porque a fala dele, ele tem um compromisso com o Fluminense, ele quer terminar o seu compromisso, seu contrato com o Fluminense. Ele foi muito sério, entendeu? Então, no momento, hoje o Paulo foi claro, ele não tem assim, essa intenção de retornar no Cruzeiro no momento. Ele quer cumprir o seu contrato apalavrado com o Fluminense. A informação que eu tenho do Cássio é que não é nem questão financeira, ele não quer mesmo ficar no Corinthians. Eu acho que ele embirrou, né? Não tem mais clima no Corinthians, né? Acabou, não tem mais. Já deu, como se diz, né? Bom, vamos lá, vamos seguir com as mensagens dos amigos ouvintes aqui. Temos a participação de uma galera. Vou colocar aqui, eu tô vendo que tem pelo menos 3 ou 4 flamenguistas que já mandaram mensagem pra gente. Nós vamos levar no ar agora. Só que eu queria só pra gente concluir esse assunto Corinthians e tudo mais. Pessoal, o time do Corinthians é um time que gastou mais aí de 150 milhões nessa janela de transferência. Marcão, fica claro que contrataram errado, não contrataram as peças para as posições necessárias. Como você avalia isso, uma vez que é um time... Eu até mandei aqui pra gente colocar no ar. Escuta o que o André Henning falou e depois eu quero que você comente a respeito. Fica, mais animado? Fica, mas assim, o Flamengo tem que entender que ele ganhou de 2-0 de um dos piores times do Brasil na Série A hoje. Eu acho que o Corinthians é um time bem ruim no momento. Não confiável. O Carlos Miguel falhou no primeiro gol, viu? Ele até assumiu, a bola passa debaixo dele. Não vai mais, travou aqui. Mas o que ele queria falar, o que a gente precisava, ele falou. Rafael, deu pra entender o que ele quis dizer. Em matéria de time, o time do Corinthians não é um timaço. Ele não é um time limitado. Se você tirar esses caras aí que veio a peso de ouro e não tá jogando bolufa nenhuma, isso daí faz parte da diretoria e contratação erradas, totalmente errada. Eu acho que contrataram muito e muito mal, pra falar a verdade. Jogadores que não valem a fortuna que tá ganhando no Corinthians. O Corinthians hoje é o primeiro fora da zona de rebaixamento, se não me falha a memória. Então, quer dizer... Isso mesmo. Se o Fluminense ganhar hoje, põe o Corinthians dentro da zona de rebaixamento. Põe o Corinthians na zona de rebaixamento e ele sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Agora, quando ele falou que o Corinthians é um dos piores times aqui da Série A, eu também concordo com ele. Em matéria de time, de jogadores, de elenco. Gastou 130 milhões esse ano. Exatamente. Montou em 10 jogadores. E montou um elenco horrível. Horrível. E a situação política que está o Corinthians hoje, essa situação aí que vergonhosa. Mas parece que deu uma acalmada. Mas de uma forma ou de outra, passa para dentro de campo. Ele tem influência dentro de campo. Essa baderna que está no Corinthians, né? Vou falar a verdade para você, João. Eu acho que o Cássio quer vazar logo para não ver o barco afundar. Então, de uma forma ou de outra, atrapalha, assim, dentro de campo. Vamos ver o que nosso amigo Jefão mandou pra gente. Bom dia, meus amigos do Panorama Esportivo. Quero cumprimentar a bancada da mídia paulista, porque só tem um torcedor aí que não torce para os times de São Paulo, que é o Paulinho Mandiná. Meu amigo também, cruzeirense. Porém,
Todos são anti-flamenguistas aí, mas tudo bem, né? A gente vai vivendo. Nós temos 45 milhões a favor, então ter um pouquinho contra não vai fazer nenhuma diferença. Hoje deve estar um clima de velório aí, né? Porque Palmeiras perdeu. Corinthians, como sempre, o freguês, né? Freguês velho, de caderneta, de 24 partidas, perdeu 14 para nós, né? Então é um crédito ou débito, vai no cartão, vai no Pix, né? Sempre assim. E então deve ter um clima de velório, porque o Palmeiras perdeu, o Corinthians perdeu, o Flamengo ganhou, né? Deve estar assim. Um grande abraço a todos aí. Jefão, obrigado pela mensagem, um abraço pra você. Mas não, o jogo pra mim tanto faz como tanto fez. Mas eu quero acompanhar o raciocínio do André Henrique. Eu sou assim, gosto do Corinthians, entendeu? Eu sou ligado, não, calma. Mas o André Henrique foi o preferido. O Flamengo, gente, nada contra o Flamengo, ganhou o jogo 2-0, mas pegou um Corinthians, é a realidade. O momento do Corinthians é ridículo. Pegou um Corinthians mal demais. É que dava a impressão de que o Corinthians até poderia ser mais forte frente ao Flamengo, falando desse jogo, porque o Corinthians vinha se reorganizando e tentando crescer. Ele passava 4 jogos, né? 4 jogos sem perder. Sem perder. Ou precisava aí de ganhar do Flamengo. O Flamengo precisava ganhar também, porque o Tite estava, digamos, ali pressionado. Aí o que aconteceu? O Flamengo foi melhor mesmo, o resto é menor dúvida. O Jefão tá certinho, tem que sorrir, tem que pular, sapatear e brincar, porque o Flamengo realmente ganhou e ganhou bem. Pegou o Corinthians bagunçado, o Corinthians que não tem banco, o Corinthians que não tem time. Eu não tô defendendo o Corinthians. Não. Eu não tô defendendo o Corinthians também. Mas pra mim o Flamengo não tem motivo pra comemorar esse 2-0 em cima do Corinthians. Porque o Corinthians tá muito ruim, Rafael. Justamente. Tá muito ruim. Não serve fazer assim, o Flamengo é o grandão. Também não é isso, não. Exatamente. Não é isso também, não. Porque se não acha que tá numa fase muito boa, né? Hein? Se não acha que tá muito bem. Acha que tá resolvido o problema do Flamengo? Não tá, não. Vamos ver o próximo jogo, né? O problema do Flamengo é o seguinte: o Flamengo tá mal agora, tá, né, com alguns problemas internos, só que a gente tem que acreditar, e é o que vai acontecer, que o Flamengo vai crescer e vai chegar brigando para as primeiras colocações. Você acredita que o Flamengo chega para brigar com o Tite? Não vai ser campeão brasileiro, já falei isso aqui muitas vezes, repito, o Flamengo não vai ser campeão, nem ele nem o Palmeiras, vai ser outro time. Agora, o Flamengo já sabe que ele vai crescer de produção. Agora, o Corinthians não sabe. Eu não consigo acreditar nem apostar que o Corinthians vai dar a volta por cima e vai chegar na cabeça do campeonato. Mas você acredita no Flamengo com o Tite? Não, o Tite está fora. O Tite é mais 2 partidas, ele está fora. Mas, Rafael, em relação ao brasileiro, se a gente analisar, o Flamengo já não está tão ruim. Quem está na ponta do Atlético Paranaense tem 13. O Flamengo está em terceiro, tem 11. Eu falei isso, João. Então, eu já falei, você está repetindo o que eu já falei. Então, o que acontece? Não está tão ruim no brasileiro. Ó, Miriam Reis, nossa amiga flamenguista, também está aqui. Boa tarde, pessoal do Panorama. Boa tarde para todos vocês, aos ouvintes. É lógico que eu tô feliz, né? Mas a batata do Tite não tá assada ainda não, hein? Vai assar. Não é só porque ganhou de 2-0 do Corinthians, ele tá se achando já não. Ele não sabe nem qual o campeonato que ele quer ganhar. Entendeu? E ganhar do Corinthians, do jeito que o Corinthians tá, é bom demais, não vou te falar que não. Mas eu fico mais feliz quando eu vejo o Palmeiras perdendo. Eu falei, Marcão, que teu dia ia chegar e chegou hoje. Entendeu? Mas tudo bem. Quero dar os parabéns pro Cruzeiro, que vem vindo aí fazendo um bom campeonato, que é um rival direto do Atlético Mineiro, né? Igual o Flamengo é um rival direto do Vasco da Gama, do Fluminense, do Botafogo. E ganhar é muito bom, né? E sem babação de ovo hoje, hein? O São Paulo vai jogar contra o Fluminense. O Fluminense está lá na zona de rebaixamento. E o São Paulo não sabe se sobe ou se desce, né? E aí, estamos felizes. Eu falei que teu dia ia chegar, hein, Marcão? Um beijo no coração de todos. Essa semana eu tô chegando. Eu só quero ver se vocês vão ter realmente um tempinho pra gente fazer aquele churrasco e comer uma pizza, uma batata frita. Só quero ver se ninguém vai fugir pra Capitólio junto com o Marcão, tá bom? Um beijo. Tô dentro. Vai, Mingão. Tô dentro. É só me avisar o dia, tô dentro, viu? Só quero lembrar a Miriam que eu tinha uma aposta unilateral, né? Mas o Corinthians acabou perdendo. Ou seja, ela ficou sem ouvir, mas de qualquer forma, né? Ela vai ficar meio triste lá comigo, mas a verdade é que ficar triste é com o Corinthians. Exatamente. Um abraço, viu, Miriam? Pessoal, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Panorama Esportivo. Marcão, oferecimento também de restaurante Sabor Mineiro.
É isso aí, Rafael. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E no restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. E no dia 6 de junho, grande reinauguração à noite. Isso mesmo, o restaurante Sabor Mineiro também funcionará à noite com várias porções deliciosas. Aquela famosa vaca atolada, porção de torresmos e várias comidas típicas mineiras. Então, já marque aí, dia 6 de junho, a partir das 17 horas, reinauguração do restaurante Sabor Mineiro. Valeu, Marcão, intervalo agora e já voltamos para concluir o Flamengo, para falarmos dos outros jogos também da Série A. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Atenção, aposentados e pensionistas. Precisando de um dinheirinho a mais? Além da menor taxa de juros para seu empréstimo consignado, temos também crédito automático que pode antecipar o seu 13º salário. Banking, o agente financeiro mais banco do Brasil, Rua Dr. João Carlos, 159, Centro de Guaxupé, em frente aos Correios. Telefone 355-13909. Banking, o seu agente financeiro. Quem vive do campo sabe que pode contar com a parceria da Steel e da Cochupé. Do preparo do solo à colheita, ao armazenamento e manutenção em áreas verdes, a Steel desenvolve soluções de alto desempenho para tornar as suas tarefas mais fáceis e produtivas nas mais diversas atividades rurais. Onde tem agro, tem Steel. Visite a Cochupé e conheça os últimos lançamentos. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro, aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, Centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35 99208 9857. Restaurante Sabor Mineiro. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Bora lá, pessoal, seguindo aqui com o Panorama Esportivo, temos mensagem, falei que tinha mensagem dos flamenguistas, o Daniel mandou mensagem pra gente falando o seguinte: eu fiquei feliz pela vitória, mas fiquei triste que adiou a partida do Tite. É o que a gente tava falando também. Eu acho que é a maioria dos flamenguistas, né? É, todo mundo. Acho que tá todo mundo torcendo pra perder, pra o Tite cair fora. Eu quero fazer uma pergunta. A Miriam respondeu: Jefão, você tá contente com o Tite no comando do Flamengo? Você acha que ele deveria ficar ou cair fora? Diz pra mim aí, porque o Jefão é um flamenguista que sabe de tudo, então ele vai ter uma opinião bem firme a respeito do tema. Toninho Hollywood, outro flamenguista, dizendo o seguinte: o Flamengo venceu, mas não é uma exibição de gala, não. Mas tem que ser valorizado os 3 pontos, sim. Agora, o Corinthians, pra mídia, o Corinthians estavam evoluindo. Eu não acho, eu nunca falei que o Corinthians estava evoluindo aqui, não.
Para a maioria dos corintianos, até para os mais fanáticos, o Flamengo seria presa fácil, mas também acho exagerado falar que o Corinthians é um dos piores times do campeonato. Mas o Rafael, o Corinthians estava evoluindo, estava 4 jogos sem resultados negativos aí. Se ele faz um bom jogo, pelo menos um empate contra o Flamengo, continuava. E estava assim, crescimento, estava evoluindo. Mas e aí, parou, trombou. Agora tem que voltar a começar tudo de novo. Escangalhou, caiu pra ladeira fora. Ó, é o seguinte, a gente inverteu a pressão de lado ou não? Ou mantém pressão pros dois lados? Pra mim continua a mesma coisa. Pros dois lados? Pros dois lados, exatamente. Porque o Corinthians pega o Argentino Júnior agora. Um resultado ruim do Argentino Júnior, as coisas... É uma semana decisiva pros dois. Pros dois. Mas é que a gente sempre comenta de falar, Martinho, aquele pessoal da bancada, o Corinthians é o treinador que é o problema? Não é. O Flamengo, não sei lá. Vamos mudar o assunto, só vamos colocar no ar aqui a mensagem do nosso amigo Zetinho. Boa tarde, meus amigos do Panorama Esportivo. Boa tarde, Rafa, João do Muro, Marcão do Monza Roxo, Paulinho Mandinar, Martim. Ei, mas eu vou falar pra vocês, só assim pro Jefão mandar mensagem aí na rádio, hein? Tem que acontecer uma zebra dessa mesmo, hein? Senão ele não manda mesmo, o homem fica sumido. Ó, agora mudando de assunto de futebol, vamos falar de assunto bom aí, ó. Fala pro Marcão do Monza Roxo contar aí como é que foi o final de semana dele aí no Capitólio aí. Abraço a todos aí, ó. Vai, Corinthians! Zetinho, obrigado pela mensagem. Você quer contar agora ou deixa pra depois, Marcão? Eu não vou nem mandar esse cara ir pro inferno, porque eu não quero ficar nervoso hoje. Que é isso? Você já ficou, ué. Que é isso? É por aí. Que é isso? Você quer ficar nervoso? Então vamos falar do teu Palmeiras. Quero que você me já vou ficar mais nervoso ainda. Quero que você me fala do Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. Conta pra mim a resenha do jogo. Olha, Rafael, o que eu vi ontem do jogo foi um Palmeiras totalmente diferente na partida, não demonstrou, parecia que não tinha interesse de ganhar. O Palmeiras não foi tão mal, para falar a verdade, mas foi menos efetivo. O Abel Ferreira mexeu mal no time, as substituições não surtiram efeito, certo? E tem mais, na hora que ele tirou o Luan para colocar o Lázaro, que eu acho que foi isso, ele jogou com um zagueiro só, ele estava só com um zagueiro. Então, quer dizer, ele tentou fazer um milagre que não deu certo. Como diz na brincadeira dos torcedores, o Abel Ferreira sempre tem um plano, só que dessa vez o plano falhou. O Palmeiras não foi tão mal, mas perdeu o jogo. O Palmeiras teve maior posse de bola, isso não quer dizer nada, chutes algum na direção certeira foi 6-6, né? Só que dos 6, 2 entrou no gol do Palmeiras. E eu carrego muito aquele lema comigo, que time que perde pênalti não merece ganhar jogo. Isso que sirva para o Palmeiras ou para qualquer outro clube. Agora, se o Rafael Veiga bateu o pênalti telegrafado pro Bento pegar. Gente, olha a categoria do goleiro Bento. Como é que o cara me bate um pênalti daquele lá? Pelo amor de Deus. Bateu meia altura, mais no centro do que no canto. Né? Olha o tamanho do goleiro, a categoria do goleiro. O cara vai e me bate um pênalti ridículo daquele. Bom, tudo bem. Perdeu o pênalti, só perde quem bate. Fazendo o gol de pênalti, talvez a história do jogo seria outra. Mas o jogo já estava predestinado, a história do jogo tinha que ser essa. O segundo gol, num cruzamento, o Gustavo Gomes ia cortar a bola, errou, pôs a bola para dentro do gol, num gol contra. Se ele não corta aquela bola para dentro do gol, o jogador que estava atrás dele faria o gol. Faria o gol. Tinha um jogador atrás dele lá que fatalmente faria o segundo gol do Atlético Paranaense. Mas eu vi sim um Palmeiras muito errado, muito taticamente errado dentro do campo. Palmeiras nervoso dentro do campo. Eu vi isso no Rony, no Hendrick. Eu acho que o Hendrick tem que levar um puxão de orelha. Ô Marcão, falando sobre o Hendrick, eu quero até aproveitar aqui e te interromper pelo seguinte. Já faz alguns jogos que a gente vem falando que ele tem dado entradas duras e igual o Christian falou que o príncipe do Brasil nunca toma cartão amarelo. Ontem ele tomou, mas ele tinha que ter tomado vermelho. Ontem ele tinha que ter tomado vermelho. Ele dá uma entrada no Esquivel e uma outra no Fernandinho, que os dois estavam até sem bola. Ele sobra inteiro. Eu acho que a do Fernandinho foi um empurrão por trás. Agora do Esquivel foi meio violento. Ele deu uma levantada. Ele levantou o cara pelas costas, sei lá. Se o Felipe Melo faz aquela coisa, o que ele teria? Vermelho. Exatamente. Agora, porque se o Fagner faz um negócio daquele lá, vermelho. Justamente. É por causa já do histórico do jogador. Então eu acho que o Hendrick é muito moleque ainda, então ele tem que ser puxado a orelha. Tem que levar esse moleque, acho que ele tá ficando muito malinha, pelo que já é. Se ele faz isso no Real Madrid, ele é punido lá.
Se ele for fazer isso aí no Real Madrid, ele vai ser punido. Então acho que chegou a hora de puxar a orelha desse moleque, porque eu acho que agora ele indo para a seleção, ele já não volta mais pro Palmeiras, ele vai direto para lá pro Real Madrid. Que acho que em julho agora ele já faz 18 e vai embora. Mas em questão do jogo em si, o Palmeiras não foi mal. O Palmeiras foi menos efetivo, certo? Agora, o Atlético Paranaense também não foi mal. Fez os 2 gols, mereceu a vitória. E eu queria destacar aqui uma desculpa aqui do senhor Abel Ferreira, Rafael, que ele falou do Allianz Parque, que o Palmeiras tem um estádio, o Palmeiras tem, como ele fala nas entrevistas dele, ele só puxa né? Já foi como ele fala? Então, como que é, Salomão? Não entendi. O Palmeiras tem o Allianz Parque. E não vai pro 2 de nenhum. Daquele jeito lá, parece que tá gemendo. Tá parecendo um boi. Fica só no 1. Aí, o Allianz Parque, será que ele não sabe, aquele treinador do Palmeiras, ele não sabe que o Allianz Parque já é contratado para fazer shows e eventos e os cambal? Então como é que ele fala que o Palmeiras tem um Allianz Parque e não joga no Allianz Parque? Ele já ganhou na Barueri, já perdeu no Barueri como ontem. Ele não falou mal da Arena Barueri, mas já perdeu e já ganhou. Então ele não tem que ficar arrumando desculpa. Ele perdeu o jogo. Falou, gente, perdemos o jogo, eu mexi errado, o time foi mal. Pronto, acabou. Não precisa ficar arrumando mimimi. Porque numa dessas aí ele pode ser punido pela diretoria também. Ele pode ser punido pelo seguinte. Ele nunca vai ser punido. Não, ele não vai, mas poderia ser sim, porque eu acho que ele vai reclamar de um estádio sabendo que o estádio não pode ser usado perante a contratos, isso, aquilo, outro. Só para contextualizar. Brincadeira, o Abel também. Só para contextualizar. O Palmeiras tinha o Parque Antártica. Aí virou o Allianz Parque. Mas por quê? Porque a W Torre foi lá e fez a obra. Consequentemente, ela é dona do estádio nos próximos 40 anos da data do contrato. Hoje acho que vai dar em 33, 32, não sei. Mas o que acontece? Por esse período, ela explora o estádio. No dia que não tem a data dela, tem jogo. Então, a prioridade é W Torre, não é Palmeiras. Exatamente. Daqui 32 anos, 30 anos, perfeito, a prioridade é 100% Palmeiras. Só que aí, vem de encontro com o que eu venho batendo na tecla há muito tempo. Palmeiras perdeu 2 jogos esse ano. Aonde? Os 2 na Arena Barueri. Contra 2 bons times. Contra o Internacional e contra o Atlético Paranaense. Aí o Abel fala, não sei o quê. Aí você vai me falar, você quer me questionar que o gramado não influencia, que o campo não influencia? Mas aí ele está jogando, está questionando, jogando peso em cima da diretoria, Rafael. Eu tenho aqui o raciocínio do Marcão, presidente do Palmeiras, a Leila, alguém, falou, Abel, peraí, você tem que se preocupar com o time. Aonde for jogar, como tem um contrato, já que tem que ser lá nesse lugar, vai jogar mais vezes, você tem que se adaptar. O campo não é ruim só para o Palmeiras, não. Foi ruim também. Peraí, ele não reclamou do campo. Eu que estou falando do campo. Então, mas ele falou que ele falou do campo, que falta pressão da torcida e tudo mais. Mas aí você vai me desculpar, mas aí a culpada disso é a torcida do Palmeiras. Tinha 11 mil pessoas lá na Arena Barueri, que é do lado de São Paulo. Se fosse no Allianz Parque, teria 35. É igual a torcida do Corinthians. Mas torce vai longe. Pega essa semana, São Paulo contra a Águia de Marabá. Olha como é que tava no Belém do Pará. Agora, o que eu vi no jogo, na verdade, para mim não tem nada a ver com o campo. Acho que o Palmeiras perdeu muito na recomposição defensiva. Ou seja, toda vez que o Palmeiras perdia a posse de bola, que o Atlético descia, até aquela formação na recomposição ali no sistema defensivo, o Palmeiras foi lento. Foi bom no ataque, fez uma linha de marcação do meio do campo para frente, chutou muita bola. 23 chutes, acertou 6 no gol. Isso, chutou muita bola e tal, mas toda vez que vinha, até em certos momentos, até contra-ataque mesmo, o Palmeiras demorava para recompor. O problema, Martinho, o problema foi o Abel errou e não assumiu o erro. A substituição, quando ele tirou o Luan para pôr o Lázaro, porque já estava perdendo, queria dar ofensividade no time. Ele quis fazer um plano que deu errado. Isso, mas nós já teve vezes que deu certo. Ele colocou o Flaco Lopes no lugar do Luan. E ficou só com o zagueiro. Então, ele já fez esse plano e deu certo. E dessa vez não deu, só isso que aconteceu. A última das coisas que eu vou colocar a culpa é na mudança do Abel, porque ele assumiu o risco, ele já fez isso várias vezes, deu certo N vezes. Já deu certo. Agora, pra mim o Palmeiras não jogou bem. Independente de tudo, achei que o Palmeiras não jogou bem. O primeiro tempo. Só queria fazer uma correção aqui, Rafael. O Flaco Lopes entrou no lugar do Rony. Quem entrou no lugar do Coisa foi o Lázaro. No lugar do Luan? Luan por Flaco Lopes.
Que foi Luan por Lázaro. Mas mesmo assim, independente, ele errou nas substituições, deixando o Palmeiras com um zagueiro só. Cara, eu nunca vi um time jogar com um zagueiro, já vi com 3. Agora com um zagueiro. O Lázaro entra no lugar do Rony aos 17 minutos do segundo tempo. Só para deixar claro a informação. Rafael, a equipe do Atlético Paranaense teve um jogador expulso, né? O Esquivel foi expulso e até o Nicão jogou bola, hein? Eu não gostei do Nicão também. Até o Nicão jogou bola contra o Palmeiras. Gostei muito da atitude do árbitro quando voltou atrás do cartão vermelho. Perfeito, não tinha que ter sido expulso. Não tinha que ter sido expulso o Fernandinho, porque foi um lance totalmente casual. Pelo histórico do Fernandinho, ele não é um jogador violento, certo? E ele foi tentar, ainda aliviou o pé para não machucar o Rafael Veiga na jogada. Para quem viu o lance sabe o que eu tô falando. E ele tinha dado vermelho, depois ele voltou atrás. Parabéns pro árbitro, que o Fernandinho não merecia ter sido expulso. Agora, eu falei que o Palmeiras foi mal, assino embaixo do que eu tô falando. A única ressalva que eu faço é o seguinte: um cara que realmente é além da curva é o tal do Estevão. Ele pegava a bola, rabiscava sozinho ali, mas ontem o time não encaixou. Só que, por sua vez, eu vou voltar a falar sobre um ponto aqui. O primeiro gol saiu num gol de falta, igual o Marcão falou, do Pablo, bola desviada. Paulinho, ali, o goleiro às vezes se preocupa de colocar um cara pra parar debaixo da barreira e tudo mais, mas não tinha ninguém na frente da bola. Ele não tinha que ter um jogador ali, pelo menos quase que na marca do pênalti. Foi uma desatenção dele, né, Rafael? Tinha que precaver assim, é claro. Porque tinha gente de baixo, de lado. E na frente, ninguém. Se você prestar atenção na hora do gol de falta, que desvia, parece que acho que no Piquerez. Não sei que se desvia na panturrilha ou na coxa ou no bumbum do jogador. Se você reparar no lance, o Everton já tinha dado um passo para a direita. Ele já tinha dado. Ele pensou que a bola ia por cima. Quando ele tentou voltar, não deu mais. Tem que valorizar também, tem que valorizar o posicionamento do Pablo. Um sutil desvio nesse lance. E o posicionamento estava na hora só empurrar a bola pro gol. Não, o Pablo bateu de falta. O Pablo foi de falta. Foi de falta, João. Que posicionamento? Ele estava lá para bater a falta. Tem razão. Eu que tô aqui. Agora, no segundo gol, o jogador que estava atrás, Marcão, que iria fazer o gol caso o Gustavo Gomes não fizesse na frente dele, ele iria fazer o gol, porque ele estava livre. A não ser que o Gustavo Gomes estourasse a bola para escanteio, acertasse a bola para escanteio, mas ele errou a trivela e entrou para dentro do gol. E o Gustavo Gomes também estava muito no centro do gol, ali bem perto do segundo gol. Mensagem dos nossos amigos, o Naldinho. Abel é um ótimo treinador, mas também é um péssimo perdedor. Sempre arruma desculpa para as derrotas e ele, como sempre, nunca erra. Isso é arrogância e falta de humildade. Ontem ficou barato. Se não fosse o Everton, poderia ter tomado 2 a 3 gols no primeiro tempo. Jogou grande parte do segundo tempo com um jogador a mais e não igualou o placar. A verdade é que o Atlético jogou melhor e o Abel tem que reconhecer quando o time não joga bem e ter mais humildade. Agora, sobre o lance do Veiga, eu nunca vi o jogador sofrer falta e receber cartão amarelo. Mas o Veiga, ele sofreu a falta, mas ele recebeu amarelo não porque ele sofreu a falta, porque ele falou abobrinha pro árbitro. Por reclamação, né? Foi por reclamação, então por isso que ele levou amarelo, não pela falta que ele sofreu. Agora, de resto é que eu concordo com ele. Ontem, inclusive, o Abel fala que é pra não cobrar título dele se continuar jogando na Arena Barueri. Então, falou besteira. Mas aí já é besteira. No ouvinte aí tá certinho. Um profissional do nível dele, que quer tantas vezes arrumar desculpa quando perde, de fato o ouvinte aí tem razão. Eu não pode falar um negócio dele. Sabe por que eu acho que é muita desculpa? Tem pago, inclusive. Tem que ganhar na Arena Barueri, ganhar na... Exatamente, Martim. E por aí afora. Eu acho que é muita desculpa pelo seguinte: lá na Arena do Atlético Paranaense, a grama também é sintética. Então, para onde eles saem, eles jogam bola. Eles não ficam reclamando de nada. Onde eles vão, eles sabem que não vai achar grama sintética em todos os estádios. Justamente. Então eles têm que jogar futebol. E para com esse chororô. Para de quando perder, ficar nessa choradeira danada. E pro outro lado, pegou um time certinho. O Atlético Paranaense é o time certinho. O que o Cuca fez ontem? Ele deixou jogador, marcação homem a homem. Sim. Ele não marcou por setor, ele marcou homem a homem ontem no jogo. E o Palmeiras não soube lidar com isso. Aí a única vez que ele... Até o Pablo falou isso na saída do campo. Falou, deixamos o Gustavo Gomes com a bola, era o único jogador desmarcado. Só que ele achou o Rony na hora que foi o gol, o pênalti. Só que assim, de mais a mais, o Palmeiras tinha dificuldade de achar as opções uma vez que estava na marcação homem a homem. Posso falar uma verdade aqui, uma realidade aqui? O Cuca,
deu um nó tático no Abel Ferreira. Sim. No 1x1, no mano a mano, o Atlético Paranaense foi superior ao Palmeiras. Sobre o gol do Canóbio, ninguém questiona o impedimento, né? Impedimento, claro. Não, ali estava impedido. Aí não tem o que discutir. Mas se não fosse o Everton, como disse o nosso amigo aí, e tinha sido uns 4, viu? No começo do jogo, o Pablo sai frente a frente com o Everton faz um milagre. Esse aí é outro também, que parece que só nasceu para jogar no Atlético Paraná, né? Fraquíssimo. Enfim, segunda derrota do Palmeiras, jogando em casa, na Arena Barueri. Vamos lá, vamos seguir no próximo jogo aqui. Por favor, Paulo Júnior, eu quero que você me dê os detalhes de Atlético Goianiense 0, Cruzeiro 1. Exatamente, um primeiro tempo morno das duas equipes, né? Ficou 0-0, esporadicamente as duas equipes chegavam ao gol, foi um jogo muito truncado, um jogo sem muitas emoções na primeira etapa. Aí quando voltaram as duas equipes para o segundo tempo, né? Já no comecinho, o Rafael Elias chutou uma bola na trave, aí o Cruzeiro começou a ser mais tímido que o Atlético Goianiense. Então começou a tocar a bola. E o Matheus Pereira, que é aquele jogador, acho que é o único jogador do Cruzeiro que chega ali no bico da grande área, de fora da grande área, ele arrisca toda hora. Então ele arriscou por várias vezes, né? Não conseguia acertar o gol de jeito nenhum. Até que aos 81 minutos, né? Ele chutou uma bola rasteira, veio conduzindo, pegou a rasteira sem nenhuma chance pro goleiro do Atlético, fazendo 1-0 pro Cruzeiro. Aí o Cruzeiro começou, né? Teve até a oportunidade de fazer 2, teve também um momento lá em que o Atlético cresceu um pouquinho, deu problema aí pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro soube assegurar aí essa grande vitória, vencendo fora de casa, e lá jogar com o Atlético lá em Goiás, todo mundo sabe que é difícil, né? Que o torcedor vai, o Atlético cresce muito. E o Cruzeiro faturou então aí os 3 pontos aí, que foi importantíssimo o Cruzeiro, né? Que pulou aí para 10 pontos, ocupando a 5ª colocação na tabela geral. Com um jogo a menos, né? Com um jogo a menos. Sim. Então, Rafael, eu acho que para uma equipe mediana igual é o Cruzeiro, né? Que agora que o Pedrinho, né? O gestor do Cruzeiro vai começar a investir mais, falou que vai trazer jogadores de alto nível para o Cruzeiro próxima temporada, próxima janela que abrir. Então, eu acho que o Cruzeiro está fazendo muito bem a parte dele, né? Ocupando a 5ª colocação, deixando muitas equipes que investiram muito, mas muito, né? Aí para trás aí. Então, parabéns aí para o Clube Estrelado de Belo Horizonte, que soube aí jogar e vencer o Atlético Goianiense. E vai melhorar o Cruzeiro, creio eu. Cruzeiro vai melhorar sim, que agora está voltando o Gabriel Veron, que estava machucado, está pegando o ritmo de jogo, está entrando aos poucos na partida, em cada partida. Tem também o Cifuentes, que é banco, mas pode ser muito bem titular desse time do Cruzeiro. Então, quer dizer, o Cruzeiro vai melhorar bastante ainda, viu, rapaz? Pode ter certeza disso. E se a gente analisar, assim, se tratando de classificação, 6 rodadas está na 5ª posição, com 10 pontos, sendo que o primeiro tem 13. O Cruzeiro está fazendo um bom papel, está fazendo uma boa campanha. Bom, fica aí a gente sobre esse jogo, sobre esse Cruzeiro também, a gente tem que, apenas uma única coisa que eu queria falar, Paulinho. Ganhou fora de casa? Sim. Baita de um resultado? Não tenha dúvida. Só que no jogo em si eu achei o Atlético Goianiense melhor. Jogando em casa, né? Às vezes deu algumas investidas assim. E outra coisa interessante aconteceu, Rafael, um fato interessante, é que o Pedrinho foi a primeira vez que ele foi acompanhar o jogo do Cruzeiro, né? Nessa gestão que ele é o dono do Cruzeiro. Então ele chegou lá, deu uma palestra, bateu um papo com os jogadores, né? No vestiário, antes de começar o jogo, entendeu? Então você vê que é um cara, além de ser um torcedor, o gestor, o homem do dinheiro do Cruzeiro, é um cara participativo. Isso é muito importante, o cara ganha o grupo, os jogadores, é aquela amizade, entendeu? Então o cara tem o prazer de trabalhar na empresa, tem um prazer de trabalhar com ele. Então eu acho que isso aí tudo vai somando e o Cruzeiro vai melhorando diante de tudo isso aí. O próprio Zé Ivaldo, que é jogador de chegada, jogador Butilu, ontem eu gostei do futebol dele. Maneirou a Butilu. Mais leve, tranquilo, saindo jogando. Deu uma cabeceada pro gol que o Alex Vinícius até salvou. Agora, falando ainda, o Anderson
do Cruzeiro pegou bastante bola também. Pegou bastante bola. Né? Muito. Muita bola. Só por aí já é o sintoma de que o Atlético jogou mais. E, de fato, nas estatísticas até chutou mais pro gol mesmo. Então, uma parcela dessa vitória, e parcela grande, deve-se ao Anderson. Aquela velha frase, né? Soube sofrer e ganhou o jogo. Soube sofrer e ganhou o jogo. Rafael que usa muito, soube sofrer e ganhou o jogo. Nas estatísticas aqui que eu tenho, foram 5 chutes a gol certeiros de cada lado. As 5 do Atlético de Goiás, o Anderson pegou. Justamente. O Christian mandou uma mensagem aqui que eu concordo 100% com ele. Eu já vi jogador derrubar técnico, mas derrubar dono de clube é o primeiro. O mesmo time começou a ganhar. Dá essa sensação mesmo, né? Com certeza. Tem mensagem aqui do Leandro, tá dizendo aqui, o Cruzeiro ganhou. Que coisa, hein? Ninguém esperava esses 3 pontos fora de casa. Paulinho, o pessoal não tava confiante no teu Cruzeiro, não. Pois é, né? Arlindo Neto tá dizendo o seguinte: todos os dias na sintonia. Obrigado, Arlindo. O Tite tem que ficar para afundar o Flamengo. O Corinthians já tá na segunda e Palmeiras não tem estádio mais. Ele chutou pra tudo quanto é lado. Como quem que é? O Arlindo. O Arlindo, mas tá muito no começo do campeonato, né? Pra falar que o Corinthians vai cair. O Tite eu sei que não vai demorar pra cair. Agora o Corinthians é muito cedo ainda. O Corinthians tem que tomar cuidado, tá na 16ª posição. Tá cruel. Exatamente. Paulinho, rapidamente, por favor, as ofertas que a gente tem do Armazém das Bebidas. Grande abraço ao pessoal lá do Armazém das Bebidas. E continuam com as super ofertas. Olha só, salame Seara 100 gramas 9,99. Tem também a linguiça de pernil meio quilo por 11,99. O vinho Campino 15,99. Vinho reservado 29,90. Tem também a cerveja Heineken Long Neck 6,49. Carvão Companhia do Churrasco 4 quilos 20,90. Coca-Cola de 2 litros mais 250 ml só 8,99. Armazém das Bebidas, sempre fazendo a sua festa muito mais alegre. Rua Doutor Jeremias Zerbini 637, no bairro do Taboão. Telefone 998411200 aqui em Guaxupé. Valeu, Paulinho. Intervalo e já voltamos com Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no Restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro, aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35 99208 9857. Restaurante Sabor Mineiro. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Seja para encarar o trajeto até o trabalho ou explorar trilhas nos finais de semana, a Germânica Jeep tem o carro ideal para você. São diversas opções com os melhores preços e uma equipe especializada em realizar sonhos. Sinta a emoção de cada trajeto e faça o seu dia a dia virar uma aventura ao volante de um Jeep. Visite nossa loja mais próxima e viva a experiência de dirigir uma das líderes mundiais em tecnologia 4x4. Paz no trânsito começa por você.
Atenção aposentados e pensionistas. Precisando de um dinheirinho a mais? Além da menor taxa de juros para seu empréstimo consignado, temos também crédito automático que pode antecipar o seu 13º salário. Banking, o agente financeiro mais banco do Brasil, Rua Dr. João Carlos, 159, Centro de Guaxupé, em frente aos Correios. Telefone 355-13909. Banking, o seu agente financeiro. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Bora lá, pessoal, seguimos. E Martinho Pedro de Assis, por favor, eu quero que você me dê todos os detalhes de Bahia 1, Bragantino 0. Que jogão de bola, hein? Que jogão de bola mesmo, Rafael, com o Bragantino indo até muito mais para cima, fora de casa, mas o Bahia soube controlar o jogo. Achei o Bragantino, do ponto de vista de chutes a gol, de descidas, contra-ataque, essa coisa toda, foi melhor. Porém, na eficiência, claro que só deu o Bahia. Bahia, quem tem Tassiano e Cauli não perde fácil. Eu gosto de falar isso porque os dois vêm jogando muito e dando resultados aí para a equipe do Bahia. Aliás, dá para cravar que o Bahia tirou um pouco o pé por conta da vantagem? Eu achei que no segundo tempo, porque o gol aconteceu aos 36 do primeiro tempo. Isso. Já no segundo tempo, o Bahia já estava marcando e passou a marcar muito mais. Eu não vou nem dizer que recuou, mas ele ficou mais atencioso com a marcação. E a gente sabe que o time, quando está tentando travar ali, principalmente o meio-campo, ele perde um pouco na criação. Segurou o jogo, mas segurou o jogo do meio-campo, para mim, de forma inteligente. Então, esse resultado para o Bahia era importante porque jogava em casa, tinha esse fator, mas em cima de um Bragantino que estava chutando muito, experimentando de longe, aliás, o Bragantino, quando o Bragantino sentiu que não criava, que não tinha muita esperança de entrar tabelando na área, começaram a chutar de longe. Acho que isso aí foi até deve ter sido, claro, uma orientação do Pedro Caixinha. Final, Bahia 1-0, jogo, resultado merecido, e foi um bom jogo. João, esse Bahia, até perguntei pro Martinho aqui se o Bahia tirou o pé no segundo tempo devido à vantagem, que para mim ficou muito claro que pegava a bola. Ele tem um dos melhores meio-campo do Brasil. Cauli, Caio Alexandre, o Everton Ribeiro e o Jean Lucas. Então o que acontece? É um baita do meio-campo. A bola entre eles ali roda fácil. E o Bahia segurou muito a bola no meio-campo. Você acha que essa é a estratégia do Bahia? Ô, Rafael, esse meio-campo, gente, e o próprio treinador, o Rogério Ceni, ele conseguindo encaixar esses 4 jogadores. O Tassiano, né, fazendo os gols. O Bahia, eu vi assim, alguns lances, né, do jogo do Bahia. É um time que está surpreendendo, viu? Um time que tem muita coisa ainda para o Rogério ajustar. E esse time do Bahia vai dar trabalho nesse campeonato brasileiro. É um time muito certo, muito organizado no seu setor defensivo, principalmente desse meio-campo, nesse quarteto de meio-campo, né? E o ataque com o Tassiano aí. Então, o Bahia, eu estou gostando, está me agradando essa performance, esse modelo, esse padrão de jogo que o Rogério Ceni está aplicando, o Bahia. O Everaldo também é atacante. Everaldo? Né? Everaldo é atacante. Agora, é um time que vai pra cima. E o Bragantino também vende caro, né, Paulinho? Perde, mas vende caro a partida. E outra coisa, o Bragantino, se a gente for ver aqui, né? O Bragantino chutou mais bola a gol. O Bragantino foi melhor em tudo, né? Se for falar, só perdeu o jogo. Agora, o Ceni é muito esperto, né? Então, ele colocou o time dele, né? 4 lá atrás, os 2 laterais, 2 zagueiros, depois ele pôs um homem ali na intermediária, que é o Caio Alexandre, e deixou ele meio flutuando ali. Lá no meio de campo, ele jogou o Everton Ribeiro e o John Lucas. Aí agora, o Rafael, e lá na frente, ele pôs mais um homem meio ali flutuando também, e 2 lá na frente, que é o Everaldo e o Tassiano. Só que teve gente que flutuou, então. E outra coisa, ele conseguiu envolver a equipe do Bragantino. Então, essa formação é meio esquisita. A gente quase que não vê falar, né, dessa formação que o Rogério colocou pro time dele jogar. E deu resultado, venceu o jogo. Agora, eu acho que o resultado não condiz muito com o que aconteceu, não. Porque, para mim, o Bragantino jogou muito mais bola do que o Bahia. Eu concordo com você. Eu queria só lembrar também que o banco do Bahia é bom. O Bahia tem peças para reposição à altura do jogador que está jogando, certo? Que entrou o Biel, entrou o Rafael Ratão e entrou o Ademir.
Então são 3 jogadores que é a altura dos jogadores que saíram praticamente. Fumaça, hein? Correria, Biel e Ademir. E esse Biel sempre dá sorte. Só para concluir aqui, Rafael, no segundo tempo, por volta aí dos 25, 30 minutos do segundo tempo, aí o Bragantino massacrou. Foi para cima, chutou, inclusive fez até gol, mas aí estava impedido e muito bem impedido mesmo, não tem nada que reclamar. Mas ele deu um sufoco na equipe do Bahia. Tivemos aí que o goleirão do Bahia fazendo algumas defesas boas no final do jogo. Passou aperto o Bahia, sim. Bom, falando do outro jogo que aconteceu no final de semana, João, Fortaleza 1, Botafogo 1. Também um jogo bom de bola, só que o Botafogo entrou com um time também um pouco alternativo, né? Alternativo, o Fortaleza fez, né? Saiu na frente, 1-0. Os dois times entraram com o mesmo. As duas equipes, né? Tanto o Fortaleza quanto o Botafogo. E o Botafogo só que de forma alguma se entregou, né? Perdendo de 1-0, buscou correr atrás e conseguiu um empate aí de 1-1, né? Equipes alternativas, eu diria que ficou melhor o resultado para o próprio Botafogo do que para o Fortaleza. Claro, jogando em casa, jogando com a apoio do seu torcedor, mas deixou escapar uma vitória, estava 1-0 e o Botafogo foi para cima e empatou. E com chance até de vencer o jogo já no finalzinho terminando o jogo. Marcão, concorda com o João? A leitura é essa? Tem alguma coisa a acrescentar sobre esse jogo? Não, o João tá certinho, corretíssimo na sua leitura. Mas eu só queria acrescentar uma coisa: se o jogo virasse 1-0 Fortaleza, a história do jogo ia ser outra. Seria outra. O Botafogo conseguiu empatar no fim do primeiro tempo, aos 41 minutos, com o Danilo Barbosa. Este gol foi fundamental para virar o jogo empatado, porque se vira 1-0 pro Fortaleza, a conversa ia melar pro lado do Botafogo. E não dá para falar que foi um resultado ruim pro Botafogo, concorda? Empate lá no Castelão, 1-1, traz um pontinho. Empatar fora de casa é sempre bom no brasileiro, rapaz, é muito bom. E outro, o jogo foi muito equilibrado. Muito equilibrado, foi 11 chutes a 10 pro Botafogo, 5-4 de chutes certeiros pro Botafogo, então foi muito equilibrado mesmo o jogo. E o Botafogo hoje está, se a gente é lançado na 4ª posição, está no G4 ainda com 10 pontos aí na colocação. Paulo Júnior, por favor, você e Martinho, Pedro de Assis, quero que vocês analisem Vasco 2, Vitória 1, o clássico dos aflitos ontem à noite. Exatamente. Ô Rafael, esse jogo, olha, sinceramente, viu? O Vitória encarou o Vasco de igual para igual. No primeiro tempo, o Vitória teve grandes oportunidades, poderia sair vencendo o jogo logo no primeiro tempo. O goleiro da equipe do Vasco da Gama fez grandes defesas. O ataque do Vitória chegava toda hora. Jogador de meio de campo vinha conduzindo a bola, pegando, chutando, partindo para cima do Vasco da Gama. E no segundo tempo, né, é aquele negócio que a gente fala, abriu o bico, né? Parece que os jogadores do Vitória abriram o bico e o Vasco aí começou a dominar e foi aonde conseguiu essa vitória aí, mas foi muito apertado, né, Martinho? Não foi lá essas coisas, não foi mamão com açúcar pro Vasco da Gama, não, Rafael. Martinho, eu vou te perguntar de lances e eu quero que você analisa, por favor. O primeiro foi o gol após a batida do escanteio do Paia, o Maicon sobe no terceiro andar ali e faz o gol. Pra você, tem uma falha defensiva da defesa do Vitória ou não? Eu achei que o Maicon subiu bem, Rafael. Então fica difícil para um sistema defensivo. Crédito pro Maicon. Crédito pro Maicon, exatamente. Foi bem no meio do segundo tempo, porque o primeiro tempo foi um horror pros dois times. O primeiro tempo foi um dos piores jogos que eu já vi. Isso, vamos esquecer. O primeiro tempo foi não vale a pena. Agora, no segundo gol do Vasco, também o Paia novamente, que ele põe uma bola para viajar bem distante, e aí o Veguete dá um duplo twist carpado e faz um gol pulando lá em cima. Pra mim, uma falha horrenda do goleiro do Vitória. Aquela bola era dele, bola dentro da área, dentro da pequena área, não é dele? Ele confiou no zagueiro, Rafael. Na hora que eu vi o lance, eu até pensei nisso. Ele falou assim: o zagueiro vai tirar. Daí que não tirou e tomou esse gol aí. Aí, nós temos o Vasco, pra mim até continua lutando, mas o Vitória não perdeu aí a sua garra, digamos assim. Veio para cima e conseguiu fazer o seu segundo gol já às 43, quase que terminando a festa. Diminuiu um pouquinho, a equipe do Vitória fez o gol de honra, né? Num chute forte aí do Yuri Castilho, que até inclusive o Léo Jardim rebateu, mas para mim ele teria que rebater mesmo. O chute não tinha como, forte, né? Não tinha como. Eu não vejo culpa dele no gol, não. Agora, o Vasco foi vaiado na saída do primeiro tempo e voltou com um outro corpo no segundo tempo. Teve uma alteração, lá saiu o Rossi e entrou Adson na equipe do Vasco. Aí o Vasco mudou de cara. Não vou jogar a culpa só no jogador, no Rossi, mas que o Vasco mudou porque o Paê voltou para a função original dele e ele ficou livre para jogar na liberdade dele dentro de campo. Aí o Vasco começou a criar, mas
após os 2 gols, o Vasco deu uma nova queda. Bom, agora, a gente falando sobre esse Vasco e Vitória, estavam os dois na zona de rebaixamento. No final do jogo, a torcida do Vasco gritou: é guerra, sábado é guerra. Em menção ao jogo entre Vasco e Flamengo, que acontece no próximo sábado. O Vasco está pronto para encarar um Flamengo, mesmo que o Flamengo vivendo um momento conturbado? Olha, Rafael, a equipe do Flamengo, nós cansamos de falar, né? O elenco é bom, o grupo é bom, o treinador que tem que administrar. E o Vasco, de uma forma ou de outra, o Vasco está evoluindo, o Vasco jogo a jogo está melhorando, está crescendo. Agora, para encarar um Flamengo, se a gente analisar equipe por equipe, grupo de jogador por grupo de jogador, o Flamengo está muito acima do Vasco da Gama. Mas tem que jogar, é natural. O Vasco hoje já saiu da zona de desconforto, estava na zona de rebaixamento, hoje está na 13ª posição, já tem um certo alívio, mas que o Vasco precisa ainda melhorar muito, gente, isso é natural. João, teoricamente o Flamengo é melhor, é claro, teoricamente, mas dentro do gramado eu acho que o Vasco está pronto sim para encarar o Flamengo, segundo a pergunta do Rafael. Clássico é clássico. Porque até mesmo é um clássico bem disputado, sempre foi no Campeonato Carioca. Isso daí, o clássico às vezes o pior time que está atravessando uma fase ruim vence a partida e vice-versa, não é questão de o Flamengo teoricamente é melhor, você vê no papel, agora lá dentro do campo é outra coisa. Bom, vamos ver o que vai dar, porque o Vasco e Vitória tem que jogar muito para convencer seu torcedor. E fechando a rodada, nós temos hoje no Morumbis o São Paulo encarando um Fluminense. Quem tá de olho nesse jogo é a torcida do Corinthians. Em caso de vitória do Fluminense, joga o Corinthians para a zona de rebaixamento. Só que o São Paulo não pode abrir mão desses 3 pontos não, pelo contrário, pontos importantíssimos. Sobre o time que vai a campo, essa semana é uma semana de Libertadores da América, o São Paulo deve entrar com força máxima na Libertadores. Para esse jogo, Rafael no gol, Arboleda e Alan Franco na zaga, Igor Vinícius e Patrick nas laterais, Bobadilha, Alisson e Galopo no meio campo, Ferreirinha, André Silva e Luciano na frente. Caleri tá lesionado, não vai a campo. O Lucas parece que tem condições de ir pro jogo, deve estar no banco de reservas, mas o Beldia deve poupá-lo desse jogo e deve colocá-lo na Copa Libertadores da América, que eu acho que é uma atitude assertiva. Até então, eu acho que ele tá entrando com a base que ele tinha, a base que tem dado resultado, que vem mantendo inclusive a invencibilidade. E eu acredito que é isso mesmo. Do outro lado, do Fluminense, o Fernando Diniz coloca o time aí com Fábio no gol, Felipe Melo e Manuel na zaga, Guga e Marcelo nas laterais, Martinelli, Alexander e Lima no meio, Marquinhos, John Arias e Germán Cano. Força máxima também do Fluminense com o que tem disponível. Mas essa posição incômoda do Fluminense hoje, está aí na zona de rebaixamento, 5 pontos ganho. O Fluminense você pode ter certeza, vai jogar para tentar sair dessa posição aqui em cima do São Paulo. Claro, o São Paulo joga em casa, o torcedor vai, apoia, enfim, mas que o Fluminense vai correr atrás de um resultado satisfatório para sair desse momento, isso é natural. Todo time que está lá embaixo quer sair, né, João? Por isso que dificulta para os outros. Agora, eu não queria agora não, tá, Rafael? Eu não queria agora não, porque é um jogo de 2 tricolor. Mas essa rodada do final de semana não foi nada bom pros paulistas, viu? O Santos perdeu, o Palmeiras perdeu, o Corinthians perdeu. O São Paulo tem que livrar a honra aqui dos paulistas. Ô Marcão, eu vou tentar acreditar que virou a semana, começou a segundona aqui, começou uma nova semana e aí vai ser diferente, viu? Ô Rafael, a minha impressão desse jogo, o Ferreira, ele é muito rápido. Ele vai dar um trabalho imenso aí pro Felipe Melo e Manuel. Hein? Pro Manuel. Que vai ser o marcador. Vai ter muitos cruzamentos. Eu acredito que o São Paulo vai fazer muitos cruzamentos, vai ter muito chuveirinho. E aí, uma pena, né? Que o Caleri não possa estar jogando. Mas o Luciano tá ali. É o artilheiro do São Paulo no ano. É o artilheiro do São Paulo no ano. Exato, matador. Então, eu vejo que o São Paulo tem grande chance de vencer esse jogo. É jogo de muitos gols ou não? Não. É jogo de poucos gols. Agora é partido difícil, viu, Rafael? Para ambas as equipes, né? Tanto para o São Paulo como para o Fluminense. Porque é o que você falou. O Fluminense ele tá em busca da vitória, né? Vai jogar lá na frente com o Marquinhos, Germán Cano. Então essa turma aí vai correr bastante. Mas o São Paulo eu acho que está muito bem posicionado. São Paulo parece que agora, né, assentou a poeira e o São Paulo está fazendo boas partidas. Olha, é jogo difícil. Eu não vejo aqui, sinceramente, eu não vejo
um favoritismo de nenhum dos dois, não. Acho que aquele que errar menos sai com a vitória. Mesmo fora de casa, o Fluminense está de igual para igual. Eu acho que tá. Porque o Fluminense tem camisa, tem nome, né, Rafael? E a situação dele o obriga a partir para cima do São Paulo. E tem um grande time também, né? O ataque do Fluminense é problema. É como você mesmo disse, Paulinho, aquele que errar menos pode sair vitorioso. Exatamente. Ô João, vamos lá, quero o seu placar para esse jogo de hoje entre Fluminense e São Paulo. Tudo igual, 1-1. Marcão. Eu vou nessa 1-1 também, rapaz. Paulinho. 2-1 para o São Paulo, difícil, mas vai vencer. Martinho. Eu estou acreditando no São Paulo, 2-0. 1-0 São Paulo aqui, eu também acho que não é de jogo de muitos gols não, mas eu acho que mantém a invencibilidade com o Zubeldia ainda. O que pode favorecer, porque eu acho que aproveitando o gancho que o Martinho falou, questão do Ferreirinha e tudo mais, é por conta da defesa lenta do Fluminense. É o único ponto que eu acho que é relevante aí, que pode favorecer o São Paulo. Exatamente, Rafael. Vamos lá. Pegar o Ferreirinha inspirado, hein? Tomara Deus. Vamos lá, Gustavão Vidoni tá aqui. Boa tarde, pessoal do Panorama Esportivo. E benção, tio. Tomou sopa esse final de semana? E o Marcão ficou feliz, foi pro Capitólio, mas voltou amargo hoje, né? Palmeiras perdeu. Aquela draga também do Corinthians, graças a Deus, perdeu de novo. E vamos que vamos, né? Vamos ver se nosso tricolor hoje, pelo menos, empata, né? Vai jogar em casa com o Fluminense. Um abraço a todos aí. Ô tio, fala pra mim, você largou a mão ou não de torcer pra esse time aí? Porque parece que você tá torcedor dele ainda, né? Põe essa pra mim. Acabou ainda. Eu sou bem, primeira coisa, Deus te abençoe. E eu, com o teu tio, eu tenho que te dar conselhos. A gente tem que sofrer na vida até um determinado ponto. A hora que você conclui que as coisas não vão mudar, aí você que tem que mudar. Foi o que eu fiz. Deixei de ser corintiano. Não torço pra ninguém também, sabe? Não vou dizer, eu torço pra A, pra B, C. Não torço, não. Eu torço por bom futebol a partir de agora. E até foi bom até pra mim mesmo, que dá uma análise mais imparcial das coisas. Tá certo. Arlindo Neto, um abraço, meu amigo São Paulino, torcendo pro São Paulo logo mais. Temos áudio também aqui da nossa amiga Valéria, tá carregando, eu vou colocar no ar. E também um abraço pro Emerson, tá acompanhando a gente. Temos aqui também a Dadá participando aqui, dizendo o seguinte: não gostei do jogo do Palmeiras, não. Quero mandar um abraço muito especial pra minha mãe, hoje é aniversário dela. É São Paulina mais roxa que existe. Então um abraço pra mãe da Dadá, São Paulina. É a Dona Maria, não é? Acho que ela falou a Dona Maria um dia, eu acho que você não memória boa, né? Grande abraço da Dona Maria, né? Que Deus ilumine e dê bastante bênçãos aí a Dona Maria. Eu acho que é a Dona Maria, eu tô lembrando mais ou menos do que ela mandou. Ela vai confirmar pra gente. Então um abraço pra Dadá e toda a família. Aqui o áudio da Valéria carregou. Boa tarde, moçada, animada. Você viu que final de semana gostoso que a gente teve, tirando que o Palmeiras perdeu, né? Fazer o quê? Marcão, se acalme, Marcão, se acalme. Rafael, estamos esperando a próxima promoção. Se bem que a gente ouve Rádio Clube com ou sem promoção, não tem problema. Não, pode ficar tranquila, daqui uns dias já começa a nova promoção, já tá saindo do forno, viu, Paulinho? Exatamente. Vamos lá, Toninho Hollywood diz o seguinte: Rafael, todos esses daí são mureteiro, 3-1 pro São Paulo. Deus te ouça, Toninho, Deus te ouça, não acho que vai ser jogo fácil assim não. A Miriam já falou que é 2-1 pro Fluminense, o Ganso vai mandar um beijo. Marquinhos do Planalto diz o seguinte: time bom é o Palmeiras, que não tem mundial. Ele tá te cornetando, Marcos. Os Santos podem achar, mas Palmeiras tem mundial. Hã? Palmeiras tem mundial. Você viu a confiança que ele falou, né? Ele sempre tem um tom bem a confiança disso daí. Agora dessa vez ele baixou o tom, cara. Ó, a Lucélia concordou aqui, a Dadá concordou que é Dona Maria de Lourdes. Aí, agora pode mandar um abraço pra Dona Maria. Agora sim, pode falar que é a Dona Maria mesmo. Feliz aniversário. Ó, o Fabinho tá bom, manda um alô pra ele, ó, um abraço pra ele. Dona Tereza também, ó, um abração pra ela. A Albertina mandou inclusive a foto aqui, Paulo. A Albertina que ganhou a cestona lá do Armazém das Bebidas. Pois é, eu vi a foto também, né? Parabéns aí pra Dona Ernestina, né? Ela ligou aqui, Albertina. Dona Albertina, e concorreu, João Augusto. Você precisa, que cesta bonita, que rapaz. Legal. Eu vi a foto. Ainda teve mais um brinde. Você lembra do brinde que eu falei? Esse é pra minha conta? O que rolou? Olha. O que você deu? 1 litro de Coca-Cola, que é a mais bonita Coca-Cola geladinha. Pelo amor de Deus. Eita, Paulinho. Isso é pra fechar o panorama esportivo. Pela madrugada. Um fala que o Palmeiras tem mundial, o outro fala que deu 1 litro de Coca-Cola. Mas não é um brinde extraordinário? Só pra falar um negócio, isso assim é importantíssimo. Essa semana, sabe o que é, João Augusto? É a semana da caixa d'água, lá na casa do encanador. Então você que tá precisando trocar a tua caixa d'água, a tua já tá aí veinha,
que não aguenta mais falar que vai limpar e tudo mais, tem só cheia de problemas. Aproveita então a semana da caixa d'água lá na Casa do Encanador. Caixa d'água de 500 litros da Glasmar por apenas R$ 199,90. Martinho, ó, até pra quem não precisa tá valendo a pena comprar, hein? Rafael, a gente tá tem bom. que pensar no futuro. Se tem uma caixa d'água lá já bem usada, é bom ter uma guardada. Pra quem, Uma até reserva. pra quem não precisa, uma reserva, ainda mais num preço dessa, oportunidade dessa, não é. R$ 199,90. Entre em contato no Casa do Encanador no 3552-0130. Aí o endereço é Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032. Certo, galera? Simbora? Bora, tá aí, Panorama Esportivo contando com o oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Casa do Encanador, Armazém das Bebidas, Restaurante e Marmitaria Sabor Mineiro e Banquim, correspondente Banco do Brasil. Agora sim, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até lá. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. Rádio Clube. Imagine que enquanto famílias deixam de se falar por milhões de motivos, o CNA forma uma geração de jovens pronta para dialogar com o mundo. Imagine que a cada porta que se fecha, o CNA abre milhões de outras com certificados internacionais. Enquanto o mundo faz você desconfiar das suas possibilidades, você não precisa imaginar. No CNA, você pode acreditar. Vem com a gente, matricule-se já. Grande Festival Agro acontecerá na Gran Pneus neste final de semana. Preços de pneus agrícolas, utilitários e caminhões jamais vistos na região. É isso mesmo, é neste final de semana, preços imbatíveis de pneus agrícolas na Gran Pneus de Guaranésia. Corre e garanta o seu desconto. Rua Major Urias 1003 em frente à rodoviária de Guaranésia. Televendas 35 3555 1844. Melhor amiga do meu carro é a Gran Pneus. As lojas da Galeria têm os melhores presentes para agradar aquela pessoa tão especial na sua vida. Presentes, móveis, eletrodomésticos e brinquedos com preços super especiais no pagamento a prazo e descontos de 15 a 20% no pagamento à vista. Lojas da Galeria, tem sempre uma pertinho de você. Galeria dos Presentes, Avenida Conde Ribeiro do Vale 231. Galeria Móveis, Avenida Conde Ribeiro do Vale 206 em Guaxupé. Telefone 3551-5474. Na hora de vestir a família inteira, o endereço das boas compras é a Sabela Confecções, a loja da fábrica. Na Sabela você encontra roupas masculinas, femininas e infantis, ampla linha de cama, mesa e banho, moda para todos os estilos, além dos bons preços e as facilidades de pagamento nos cartões. Faça uma visita e comprove a qualidade dos produtos da loja da fábrica. Sabela Confecções, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, 499, Centro de Guaxupé. Hoje tem o cheque esticadinho no São João, 60 dias de prazo no seu